Olá, sou o professor Alexander Roncon e junto com você hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre gestão de pessoas. Na nossa unidade 2 a gente vai estudar os processos de recrutamento e seleção. E nesse sentido, o nome da nossa aula de hoje, o tema dessa aula é Plano de Recrutamento e Seleção. Bom, a gente sempre ouve esses dois termos, recrutamento e seleção, sendo apresentados em conjunto, E é muito comum, porque eles fazem parte de uma sequência ordenada no processo de agregar pessoas. Mas a gente precisa entender que um processo, ele é independente do outro. Enquanto o recrutamento é um processo de atração, que vai chamar as pessoas para ocupar um cargo que esteja vazio, Ou mesmo para ocupar um novo cargo dentro de uma organização, a seleção é um processo de escolha. Então, enquanto um chama para o processo, tentar atrair os candidatos que são os mais adequados para esse processo, o outro vai selecionar dentro dos que foram atraídos o que tem o perfil mais adequado a ocupar aquele cargo. Para a gente entender um pouquinho mais sobre o que é o processo de recrutamento, o que significa esse processo de seleção, vamos dar sequência e vamos chamar um slide para a gente ver. Olha lá. Bom, no convite ao estudo, a gente vai perceber que esses dois processos estão extremamente interligados. E aí a gente vai usar duas perguntas para entender um pouquinho mais sobre o tema de hoje. Como se dá o processo de prospecção de pessoas dentro das organizações? Como que eles acontecem? Quais são as formas que as empresas usam para escolher os colaboradores adequados para as atividades organizacionais? Então, eu tenho aqui um processo de recrutamento e de seleção acontecendo simultaneamente. E a gente está buscando novos caminhos e que tipo de estratégia a organização vai utilizar para acabar atraindo as pessoas que são mais adequadas àquele cargo que a gente está vendo. E nesse sentido, o que é importante a gente saber? Que cada organização vai ter um modelo diferente, vai ter uma proposta diferente para fazer o processo de recrutamento e seleção. E uma coisa que é muito importante destacar, independente do tamanho dessa organização, é muito importante que tenha uma pessoa responsável por fazer esse processo, e é por isso que você está estudando hoje, dentro da disciplina de gestão de pessoas, o processo de agregar pessoas, mais especificamente a parte que tem um viés voltado para o recrutamento e seleção. Convido você agora a assistir o vídeo de abertura da nossa aula, que vai dar uma situação geradora de aprendizagem. Você já pensou sobre onde gostaria de trabalhar? Ou em como você poderia ser útil para uma empresa? O que te move a buscar oportunidades de trabalho é a mesma força que move os gestores a buscar pessoas que ajudem a empresa a crescer. Quem ganha com isso é o mercado e a sociedade. Você provavelmente já passou por situações em que teve que buscar um serviço e teve que pensar muito sobre o assunto para decidir qual prestador seria o mais adequado a você. Pois então, para contratar o plano de TV e internet lá de casa, eu precisei pesquisar. Para isso, preciso ter claro quais serão os critérios para minha escolha. Para que eu quero internet? Qual uso vou fazer dela? Quais características são as mais importantes para meu uso pessoal? Essas questões são fundamentais para depois não fazer a escolha errada. A sua busca por uma empresa tem muito a ver com a busca de uma empresa por colaboradores. É sobre essa busca que vamos falar aqui na Unidade 2 de Gestão de Pessoas, ou seja, sobre o processo de recrutamento. Vamos entender a importância de planejar o processo de recrutamento. É preciso saber o que queremos, quais as qualificações que buscamos. É necessário conhecer e escolher as fontes de recrutamento, por recomendação, anúncios de jornal, sites de empregos ou caçadores de talentos, entre muitos outros. É preciso atrair pessoas qualificadas para atender às necessidades da organização. Por isso, não se trata de apenas divulgar as vagas. Vai ser necessário saber onde e como divulgá-las, de acordo com a finalidade da busca. E depois, vem a hora de escolher o candidato.
Para isso, é fundamental que sejam escolhidas as técnicas de seleção mais adequadas ao que se está buscando. Análise de currículos, entrevistas, painel de negócios, aplicação de testes e dinâmicas de grupo. São só algumas das técnicas utilizadas. Cada uma delas pode ajudar a enxergar qualidades específicas. Aí é hora de analisar os candidatos depois de aplicar as técnicas que julgou necessárias. Essa parte, como você deve imaginar, requer responsabilidade solidária entre a área de recursos humanos e o gestor que requisita o colaborador. Você já percebeu que cada fase desse processo requer um grande cuidado. Fazer as coisas sem conhecer as possibilidades e sem ter a consciência do que se quer pode ter consequências muito ruins para a empresa. Mas você acha que acabou? Tudo bem, isso é um engano comum. Vamos ver nessa unidade outra parte muito importante dentro desse processo: o desligamento. Isso mesmo. Quando você quer cancelar um serviço, a empresa não te pergunta o porquê? Numa empresa, quando o colaborador está saindo, é muito importante saber quais são as suas impressões do lugar. Isso ajuda muito a melhorar alguns pontos que o gestor e a empresa talvez não consigam perceber. Para isso, existe a entrevista de desligamento. Para trazer tudo isso para um caso prático e real, teremos a nossa SR. Nela, vamos ajudar o Sr. Rui, proprietário da empresa Empório Urbano, a fazer a sua empresa crescer, ser lucrativa e manter-se competitiva no mercado. Para isso, a empresa está investindo mais em seus colaboradores. Em cada uma das 4 SPs pelas quais vamos passar, teremos que organizar e realizar cada parte do processo de recrutamento e seleção. Por que recrutar? Como escolher? Quais técnicas usar? Como lidar com os resultados da seleção? E a entrevista de desligamento? Como e quando aplicar? Por meio de cada SP, vamos reconhecer a importância do planejamento do recrutamento, conhecer as etapas de seleção, identificar e saber como aplicar técnicas de entrevista, conhecer os diversos critérios para se fazer a escolha do candidato e conhecer a entrevista de desligamento e os seus objetivos. A ideia é que a gente conheça a estrutura e os processos de agregar pessoas nas organizações e se aprofunde nas técnicas para recrutamento e seleção de pessoas. Está pronto? Para poder acompanhar o conteúdo que será apresentado, acesse o livro didático, as web-aulas e também todo o material complementar no seu ambiente virtual. É fundamental que você faça as pré-aulas e pós-aulas de todas as sessões. Por enquanto é isso. Eu fico por aqui e aguardo o nosso próximo encontro. Bons estudos! E a importância de se fazer um bom planejamento para fazer que o processo de recrutamento e seleção seja satisfatório para a empresa. Vou usar um exemplo hipotético. Tem um funcionário que tem um excelente desempenho dentro da empresa e ele vai ser promovido. Quando ele é promovido para uma outra vaga, a vaga que ele estava ocupando fica em aberto. E aí eu vou ter que fazer todo um processo para um recrutamento entre as pessoas que estão ali dentro da empresa ou fora dela, para que possa ocupar esse novo cargo, essa vaga que está em aberto. Para isso eu vou ter que planejar e vou ter que também decidir quais as estratégias de recrutamento e seleção que eu vou utilizar para que essa vaga seja preenchida, necessariamente pela pessoa que seja mais qualificada para aquela vaga. Então, o que recrutar? Como recrutar? Em que momento eu vou fazer? Né? Que tipo de recrutamento eu vou usar? O interno? Vou usar o recrutamento externo? Né? Vou fazer um misto dos dois recrutamentos? E assim sucessivamente. Para a gente entender um pouquinho mais sobre esse assunto, vamos ao próximo slide. Veja lá. Né? Nós já vimos o vídeo. Então, quais são os conhecimentos prévios que a gente tem que ter para aprender a aula de hoje de uma maneira mais satisfatória? A gente, então, tem que saber um pouquinho sobre estratégia e também sobre planejamento, porque nós vamos ver qual estratégia vamos adotar para que o resultado do recrutamento e da seleção seja o esperado pela organização e transformar essa estratégia em planos, né? Quais os planos que nós vamos usar e qual o caminho que nós vamos usar para chegar a esse resultado. Lembrando sempre, né, que a importância de realizar um planejamento é porque ele tem a finalidade de coordenar todas as ações que vão ser realizadas nos processos de recrutamento e seleção,
sempre com o objetivo de resolver um problema, né, que é a vaga ociosa, ou ainda de atingir um determinado objetivo, que é colocar ali dentro daquela vaga ociosa, né, a pessoa mais qualificada. E eu estou falando várias vezes mais qualificada, porque eu preciso necessariamente colocar a pessoa que mais se adapte àquele lugar. É preciso ter conhecimento sobre recrutamento de pessoas. O que é, então, o processo de recrutamento? É um processo de chamada, é um processo de atenção, de atração das pessoas que são mais adequadas a ocupar aquela função. É preciso ter uma capacidade grande de observação, de compreensão e de anotação, porque o profissional de RH que vai fazer esse processo, ao tempo inteiro vai estar utilizado o processo de observação, compreendendo o que está acontecendo dentro daquele cenário e fazendo anotações dentro dos prospectos esperados no momento do recrutamento. É preciso entender que as pessoas têm diferentes visões sobre uma mesma situação e elas apresentam ainda sobre essa mesma perspectiva diferentes comportamentos. Cada pessoa é única, né? Cada pessoa tem uma série de características que o torna único. E é imprescindível que o gestor de pessoas, no momento do recrutamento e da seleção, faça uso de conhecimentos prévios sobre isso, para que a gente entenda melhor cada um dos processos, né? É preciso entender também quais são as principais técnicas de entrevistas. Quando a gente vai para a seleção, a entrevista é uma das técnicas mais utilizadas, né? Cada um de nós que já passou por um processo de entrevista sabe que em algum momento da seleção ela vai acontecer. E é o momento em que você vai ficar de frente com o profissional de RH ou ainda com o seu futuro gestor, porque ele também precisa estar inteirado da pessoa que vai ocupar a vaga. É extremamente recomendado, né, que todo candidato receba um feedback da organização, independente de ele ter sido aprovado para a vaga ou não, né? Então, o que é o feedback? É o retorno, sabendo o porquê que eu fui ou não contratado para aquela vaga. Isso pode ajudar esse candidato a se preparar melhor para um futuro cargo dentro da empresa, ou mesmo dando um feedback dizendo que ele não foi aprovado neste momento para o processo, mas que o currículo dele está arquivado no nosso banco de dados e que futuramente ele pode ser chamado para um novo processo. Precisamos então também saber os conceitos de processos seletivos e quais as etapas que nós vamos usar para fazer com que a seleção aconteça de maneira satisfatória. E, por fim, métodos e técnicas de seleção e análise das informações necessárias para esse processo acontecer. Bom, agora que a gente já aprendeu um pouco mais sobre o que é recrutamento, o que é seleção, quais as técnicas que nós vamos usar para esse processo todo, vamos entender um pouquinho mais sobre os problemas que nós vamos encontrar na aula de hoje. Bom, vamos pensar então um pouco mais nessa aula da unidade 2. Aqui a gente tem uma situação geradora de aprendizado. Nós temos aqui, né, que o Empório é uma empresa familiar que está no mercado já há 8 anos e conta com 35 colaboradores. Dentre esses colaboradores nós temos entregadores, temos estoquistas, temos vendedores, né, temos o nosso gerente, também tem o pessoal administrativo. Apesar de ser uma pequena empresa, ela está bem estruturada e sempre que eu vou ter uma vaga nova, automaticamente eu preciso utilizar as técnicas de processo de recrutamento e seleção. O diretor da empresa, chamado de Sr. Rui, está começando a investir mais em seus colaboradores. Ele já percebeu a importância, né, de fazer um processo de recrutamento e seleção que seja adequado para colocar o melhor funcionário para ocupar aquela vaga. Para ajudá-lo na implantação desse processo de agregar pessoas, ele contratou você para fazer uma pesquisa sobre as políticas de gestão de pessoas
e assim conhecer melhor a aula. Bom, qual é o seu objetivo hoje na aula? Ajudar o senhor Rui a contratar o melhor funcionário, né, e readequar o seu modelo de gestão de pessoas. E convido você então para iniciar os seus estudos. Olá! Você já pensou no dia a dia da carreira que você escolheu seguir? Bom, para ter uma ideia dos desafios da sua área, agora você vai procurar soluções para situações problema. Para prosseguir, primeiro é necessário ter estudado e finalizado a sua pré-aula, já que é nela que você encontra os conceitos e as teorias da disciplina. Feito isso, você vai conhecer a sua primeira SP e vai identificar onde a situação se passa, quais agentes estão envolvidos e quais são os recursos disponíveis. Com essas informações, você vai problematizar o contexto apresentado para então solucionar o desafio. Preparado para começar a SP1? Então, boa sorte e até mais! Então vamos lá para a primeira situação, problema da nossa aula de hoje. Você precisa continuar orientando o senhor Rui, né, a empreender na gestão de pessoas. O que ele está pensando? Ele quer aumentar a sua equipe de funcionários, então ele quer contratar mais colaboradores. Você entende perfeitamente, pois com uma gestão de pessoas bem estruturada, é natural que as pessoas se movimentem dentro da empresa. Mas o senhor Rui tem algumas dúvidas quanto a esse processo. Por que fazer o processo de recrutamento? Qual a importância de fazer esse processo? O que significa, então, o recrutamento? O que significa recrutamento interno, externo e misto? E de que modo eu vou conseguir trabalhar com esses três modelos? E mais uma coisa, qual é o mais adequado para a minha organização? Será que eu vou usar o primeiro? Será que eu vou usar o segundo? Ou eu vou misturar os dois modelos para ver o que é mais interessante? Qual é a forma de fazer isso? Como eu vou buscar as pessoas certas? E, gente, o que é importante? Esse questionamento da situação problema 1 nos traz um cotidiano dentro da empresa. A minha empresa cresceu, eu quero reestruturar as pessoas ali dentro para que as pessoas estejam alocadas no lugar certo, e o processo de recrutamento e de seleção vai ajudar com que a gente encontre a pessoa mais adequada a ocupar aquela vaga. Por isso que a gente diz, eu estou batendo o pé na questão da adequada, porque se eu tiver uma pessoa muito mais preparada para um cargo ou muito menos preparada para um cargo, muito provavelmente ela não vai ficar muito tempo ocupando essa posição. E aí nós precisaríamos investir novamente tempo e dinheiro, e recursos que às vezes a organização não tem. Então, nesse processo, nós vamos ver quais são as melhores estratégias para recrutar e selecionar pessoas. Daremos sequência aos nossos estudos. Bom, para a gente entender um pouquinho mais sobre isso, vamos problematizar essa primeira situação, a SP1. Nós temos aqui no quadro que o recrutamento envolve um processo de atrair os candidatos que tendam aos requisitos, ou melhor, aqui acho que faltou um A na digitação, que atendam os requisitos de determinada vaga em aberto. Essa é uma definição do Chiavenato, que ele fez aqui em 2014. Então, o que ele está dizendo aqui, gente? Eu preciso recrutar a pessoa que vai ocupar aquela vaga que está em aberto. Preciso trazer a pessoa que esteja preparada para atuar numa posição certa. E aí ele diz o seguinte, trata-se de encontrar as pessoas certas para as posições certas. É aquele jargão que a gente costuma usar, é a pessoa ideal para a vaga ideal. Eu colocar a pessoa que tem as condições necessárias para ocupar aquela vaga que precisa daquele potencial humano. Ou seja, vamos atrair candidatos que tenham potencial e que atendam às necessidades dessa empresa. Então, ele tem que ter as competências necessárias para ocupar aquela vaga, principalmente pensando que a empresa tem necessidades que precisam ser satisfeitas. Por isso que ele é considerado
um processo que deve partir de uma necessidade real, né? E que deve ser decidido pelo gerente. Por que a gente fala que ele tem que ser decidido pelo gerente? Porque nesse momento, né, o departamento de RH funciona como um departamento de suporte. Ele vai dar o suporte necessário para que o gerente traga a sua necessidade e a gente vai lá e busque o candidato necessário. Quando a gente vai lá e recruta, né, sei lá, para um processo, 50 funcionários, 50 novos candidatos. Desses a gente seleciona 5 ou 10 candidatos para o nosso gestor decidir qual deles é o mais adequado para o perfil do que ele busca. Né? E vai ser a partir dessa decisão que a gente vai começar todo o processo. Então, eu vou falando que tipo de funcionário eu preciso. Eu, como gestor, vou me reunir com a equipe de RH para dizer, olha, esse funcionário tem que ter tal perfil, ele tem que ter tal e tal competência desenvolvida, e aí eu vou criando todo um perfil do candidato que seria o mais adequado para essa vaga. Em consonância com o gestor do departamento, o gestor de pessoas ou a sua equipe vai começando a desenhar e planejar melhor qual estratégia usar para fazer esse processo de recrutamento e seleção. Vamos entender um pouquinho mais sobre o tema. Olha lá. Então, uma das questões do senhor Rui era que tipo de recrutamento utilizar. E aí está dizendo no quadro que a gente pode ter 3 frentes diferentes. O recrutamento interno, o recrutamento externo e o recrutamento misto. Bom, o recrutamento interno vai ser aquele recrutamento que eu faço convidando as pessoas que já trabalham ali dentro da empresa para participar. Né? Então, vamos supor o seguinte, eu tenho uma pessoa que ocupava uma vaga e ele foi promovido, ele virou chefe, virou gestor daquela equipe. Aquela vaga dele ficou sobrando dentro da própria empresa, entre outros departamentos, ou alguém que esteja abaixo desse sujeito que acabou de subir, eu posso fazer uma chamada para atrair os candidatos mais preparados para ocupar essa vaga. É interessante a gente fazer isso dentro da empresa porque acaba motivando toda a equipe. E aí é aquela história, né? Gente motivada rende mais. Então, se eu tenho o hábito de promover internamente, automaticamente as pessoas falam, bom, a empresa reconhece o nosso valor e acaba trazendo, antes de buscar externamente, fazendo um recrutamento interno. Bom, não encontrei ninguém, eu vou para o recrutamento externo, buscando gente que trabalha fora da empresa e que possa ocupar aquela vaga. Acontece, é muito comum que alguns cargos tenham algumas competências específicas das quais a equipe ainda não desenvolveu. Né? Então, algumas empresas trabalham com desenvolvimento de competências, outras não. Quando eu não tenho um sucessor pronto para ocupar aquela vaga, automaticamente eu tenho que buscar fora. E o recrutamento misto, ele é definido na somatória dos 2 modelos. Eu posso fazer ao mesmo tempo a busca interna e externa, né, e ver qual dá o resultado primeiro. E nesse modelo, acabar utilizando o que é mais necessário. Vamos voltar ao slide para ver quais são as principais vantagens e desvantagens, então, desse sistema. Bom, no recrutamento interno, a gente tem a questão da proximidade, da economia e da rapidez. O desempenho e também o potencial daquele colaborador já é conhecido. E o funcionário normalmente já está adaptado à cultura daquela empresa. Isso vai acabar aumentando, como eu já disse, a moral do trabalhador pelo reconhecimento do seu trabalho dentro desta empresa. Mas também apresenta algumas desvantagens, né? Eu vou ter falta de renovação de ideias, porque as pessoas que estão ali são sempre as mesmas, possível dificuldade da área em lidar com o colaborador, porque ele está vindo do modelo diferente do que estava apresentado. Bom, dentro do recrutamento externo, a gente também tem algumas vantagens e desvantagens. Principal vantagem, eu trago gente nova aqui para dentro, isso vai oxigenar as ideias dentro daquela organização. Né? Geralmente, o perfil da vaga vai trazer pessoa com bastante experiência, com habilidades e conhecimentos. Isso vai agregar novos conhecimentos e valores para essa organização. E,
quando a necessidade de contratação da vaga são recorrente de uma criação de uma nova área, às vezes eu não tenho dentro dessa equipe aqui interna gente que tenha o conhecimento necessário. As desvantagens são prejuízo para o moral da cultura, né, e da organização, aumento do custo operacional, porque esse tipo de recrutamento é mais caro, né, a velocidade é mais lenta dentro desse processo, porque eu já conheço as pessoas aqui de dentro do recrutamento interno, então isso favorece e agiliza o meu processo. Aqui, às vezes, eu vou ter que usar alguns agentes externos, o que vai encarecer o meu processo e também torná-lo mais moroso, mais vagaroso. E tem mais chance de erro quanto às expectativas, porque eu não conheço a fundo essa pessoa que está vindo. Bom, no misto, a empresa vai lançar mão das duas formas e ela vai ter as vantagens de um processo e de outro, assim como também as desvantagens desses processos. Então, é muito importante lembrar que depende muito do tipo de organização e do tipo de talento que eu tenho ali dentro. Se eu tenho uma equipe extremamente talentosa, muito desenvolvida, o ideal seria que eu conseguisse trazer sempre os meus próprios funcionários para um cargo novo que está sobrando. Ele não precisa estar abaixo, gente, ele pode estar em outro departamento, né? Às vezes as pessoas estão procurando uma nova vaga para se readequar dentro do modelo de trabalho. Então, qual técnica utilizar? A que é a mais adequada para a sua empresa. Tenho gente capacitada? Vamos trazer o pessoal de dentro. Não tenho tanta gente capacitada assim, ou criei uma área nova, não tem ninguém preparado para aquilo, vamos trazer alguém de fora, que vai trazer novo conhecimento para a empresa e que vai trazer novo oxigênio, ideias novas, ideias diferentes para aquela organização. Ou se não, um pouquinho de cada para satisfazer todos os gostos. Vamos dar sequência para os nossos estudos. Bom, então vejam lá. Sempre que há necessidade de contratar um profissional, é preciso atrair as pessoas interessadas em trabalhar dentro da empresa. Então, a gente está começando a ver o processo de recrutamento, né? E aí a gente precisa entender que tem que ter uma variedade de pessoas, né, para passar por essa etapa de seleção e entrevista. Porque se eu não preparar muito bem o meu processo de recrutamento, automaticamente a minha seleção vai ser mal abastecida. Sendo assim, é interessante utilizar estratégias que possam atender o maior número de profissionais possível. Atender não, pessoal, abranger, atrair, né, possíveis, para iniciar a triagem e passar para o próximo processo. E aí eu posso usar, por exemplo, internamente, o quadro de avisos, posso usar comunicações internas, consulta ao banco de dados, reuniões específicas, né? Eu posso trazer várias maneiras diferentes de trazer e atrair pessoas de dentro da organização. Eu posso usar reuniões de negócios, dentro da reunião, falar para a equipe que nós estamos tendo uma vaga nova, posso trazer o perfil certo dessa vaga nessa reunião. O importante é que eu divulgue e que todo mundo saiba. Posso mandar e-mail para que todo mundo fique sabendo. E a gente usa muito também o rádio peão, né? A gente avisa para uma pessoa que acaba falando para os amigos, olha, está tendo uma vaga nova, você não quer se recolocar e tudo mais, a oportunidade está aí. Vamos continuar entendendo um pouquinho mais sobre o processo de recrutamento. Bom, quando a gente vai para a questão da resolução da situação problema, então nós temos lá que o senhor Rui estava querendo, né, fazer um recrutamento e ele estava buscando um novo modelo mais adequado para agregar as novas pessoas. Então, olha aqui o que diz o quadro, né? Para a gente atrair os candidatos de acordo com as necessidades da empresa, e, gente, isso é fundamental, hein? Tem que ser o candidato que atenda essas necessidades, né? Uma opção de fonte de recrutamento são as universidades, né? E tem várias universidades que fazem esses programas. Algumas empresas vão e pegam no último semestre os estagiários, selecionam os melhores estagiários, né? Eles vão passar aí um semestre ou talvez um tempo a mais dentro da empresa e os que se saem bem automaticamente são contratados. Então, pode-se buscar alunos de graduação, em especial os alunos de administração, é muito comum. Que tipo de técnicas eu posso utilizar para isso?
Olha lá, indicação dos funcionários. É aquela famosa pergunta. Tem uma vaga nova, você conhece alguém que possa ocupar ela, que tem o perfil do que a gente está procurando? Né? Podemos usar também a questão de consultorias na hora de recrutamento e seleção. Hoje em dia é uma das fontes mais usadas. Né? O candidato envia o currículo para a consultoria, né? que tem que ser uma empresa especializada em realizar processo de recrutamento e seleção de pessoal, e ela vai fazer todo o trabalho relacionado a isso. Também podemos usar classificados em jornais e revistas. Também é uma fonte bastante utilizada, mas aqui a gente tem que ver, dependendo do cargo, a gente vai usar o jornal e também, dependendo do cargo, a gente vai usar revistas. E a gente sempre busca revistas que sejam especializadas na área de atuação da pessoa que está vindo para ocupar o cargo. Também podemos usar o intercâmbio com outras empresas, trocando currículos entre as empresas, né? Além de usar ainda uma ferramenta muito atual e que dá bastante resultado, que são as redes sociais. Né? A gente pode procurar no Facebook ou ainda numa ferramenta fantástica chamada LinkedIn, que acaba fazendo que a gente demonstre o nosso potencial, né? E às vezes eu estou procurando uma vaga e tem ali pessoas com alta capacidade, com potencial adequado para aquela vaga. O LinkedIn é uma rede social na qual você expõe quais são os seus talentos, aonde você trabalhou, e é um jeito de eu buscar novos talentos para dentro da minha organização. Vamos dar sequência para os nossos estudos. E aí, conseguiu encontrar uma solução satisfatória para a SP1? Como você pôde notar, o desafio apresentado tem como base situações comuns da realidade de mercado. Eles são elaborados a partir de informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano. Isso significa que antes mesmo de você se formar, além de todo o conhecimento teórico, você já está em contato com a realidade do seu futuro profissional. E caso surja alguma dúvida, acesse o fórum e envie a sua pergunta, ok? Confere agora a SP2. Muito bem lembrado. Tem pergunta? Acesse o fórum, participe da aula. Essa é uma maneira de você aumentar o seu conhecimento. Já entendemos como funciona o processo de recrutamento. Precisamos aprender um pouquinho mais agora sobre o processo de seleção. Né? Então, enquanto o recrutamento atrai os candidatos que são mais adequados à vaga, o processo de seleção vai escolher, dentre os candidatos, o que mais se adequa à pessoa certa para o lugar certo. Qual será o procedimento mais importante? O recrutamento ou a seleção? Na verdade, a resposta é que os dois são importantes. Se eu não fizer um recrutamento bem organizado, bem planejado, definir muito bem que técnicas eu vou usar, muito provavelmente eu não consiga trazer para o processo de escolha as pessoas melhores. Então vai pensando, se eu dou muita importância só para o processo de recrutamento, a seleção fica descoberta. Se eu uso muito tempo para a seleção e faço um recrutamento mal feito, se eu fiz pouco recrutamento, eu trago pouca gente, e deste modo, o processo de seleção muito provavelmente não vai atender às necessidades daquela organização. Vamos conhecer a nova situação problema. Olha lá. Vamos para a questão o que seria então um processo de seleção? É um processo que envolve decisão baseado em dados confiáveis, que é os dados que nós levantamos no processo de recrutamento, que pode ser uma análise de currículo, né? Pode ser aqui a entrevista. Eu vou fazer várias técnicas para ver, né, se realmente os dados que estavam descritos naquele currículo vão agregar valor e competência para o cargo que a gente que está buscando. E esse talento, essa competência tem que ser capaz de contribuir, né, necessariamente ao longo tempo para o sucesso da organização. Bom, primeiro processo que eu vou usar no momento de fazer uma seleção é a
triagem do currículo. Bom, sempre que eu estou fazendo um processo de seleção, eu preciso pensar de que modo eu vou fazer essa triagem. Bom, alguns currículos vão ser enviados e aí a gente vai começar a fazer uma análise para ver, dentro desses currículos, qual tem o perfil traçado pela empresa para ocupar o cargo que está disponível. A maioria das organizações vai selecionar e vai também, algumas delas têm o hábito de responder os currículos vitais que são encaminhados por e-mail, né? Alguns desses currículos, então, passam por uma triagem, né? E os candidatos vão ser convocados para participar da entrevista. Outros currículos vão ser arquivados para tentar, de repente, ser utilizado em um outro momento. Então, no processo de triagem, eu vou pensar nos que estão aprovados, né, para participar do processo de seleção. Os que não forem, a gente vai arquivá-los, porque no futuro a gente pode ter interesse naquele perfil de candidato. Outro ponto que a gente vai fazer daí, dos candidatos que a gente triou com os currículos vitais, a gente vai para o processo de seleção, usando a técnica da entrevista, né? A entrevista ganha um papel sempre de destaque neste momento, pois são mais representativos no momento que a gente vai escolher os candidatos, além de estar entre as técnicas mais utilizadas do processo de seleção. Bom, como todo processo, o processo de entrevista e seleção também tem seus prós e seus contras. Quais são as vantagens de usar a entrevista? Ela vai sempre permitir um contato direto com o candidato, né? Eu vou estar frente a frente com ele, e isso vai me favorecer conhecer as diferenças dessas pessoas, desses candidatos, e também avaliar quais são os seus principais comportamentos e de que modo eles reagem diante da entrevista. Quais são os contras deste processo? Né? É um processo muito subjetivo, né, que acaba dando muita margem para erros e variações. É difícil fazer uma comparação entre os candidatos e o entrevistador deve estar sempre bem preparado, o que vai exigir muito treinamento. Bom, o processo de entrevista, apesar de ser muito utilizado, ele tem que ser muito cuidadoso. As pessoas cada vez mais estão se preparando para as entrevistas e por isso a gente tem que ter uma boa capacidade de análise, de interpretação, para principalmente ver qual é a reação e o comportamento das pessoas. Porque algumas perguntas que são sempre utilizadas no momento da seleção, esses candidatos já vêm com uma resposta pronta. Então, se a gente faz uma entrevista muito diretiva, né, no qual não permite mudanças no roteiro da entrevista, às vezes a gente não consegue se aprofundar um pouquinho mais sobre o assunto. Mas é importante sempre ter em mente que 95% dos processos de seleção vão compreender um processo de entrevista. E você precisa aprender a fazer esse processo. Vamos continuar. Bom, temos ali ainda, né, o processo de dinâmica de grupo. Eu estou lá com uma dificuldade, eu fiz uma entrevista lá padronizada, né, estabeleci um roteiro, ele buscou sempre perguntas fechadas e perdi um pouco em profundidade. Resolvi então fazer um outro modelo de entrevista um pouco mais padronizada só na pergunta, mas que seja aberta para as respostas. E com isso eu consigo necessariamente trabalhar novas questões. Na parte da dinâmica de grupo, o que eu busco fazer? Né? Eu fui lá, fiz uma entrevista fechada. As perguntas tinham resposta para sim ou não, por exemplo. Né? Não consegui me aprofundar muito no que eu buscava. Aí eu resolvo fazer uma segunda etapa da entrevista, fazendo perguntas mais generalistas, pedindo para que as pessoas contem experiências da sua vida, como resolveram determinadas situações, problemas, quando foram encontrados dentro da organização. Um exemplo, você teve um problema com o seu gestor e ele chamou a sua atenção na frente de todo mundo. Como é que você resolveu essa situação? Né? Você foi assertivo na sua resposta ou não? E aí a gente vai analisando o comportamento das pessoas. Bom, a última parte é a parte da dinâmica de grupo. Eu já li o currículo, eu já vi o perfil das pessoas, vi como ela se comporta, e eu faço uma dinâmica para fazer a pessoa realmente mostrar quem ela é ali dentro daquele cenário, né, do modelo da entrevista. A dinâmica de grupo geralmente são jogos,
São situações, problemas que são dinamizadas e fazem com que as pessoas, naquele momento, demonstrem realmente o que elas são e quais são os seus principais comportamentos. Então, são várias técnicas que a gente lança a mão para ver realmente qual é o perfil mais ideal e quem é o candidato que tem, por exemplo, o perfil de liderança adequado para ocupar aquela vaga, né? Ou o perfil de um gestor mais conciliador, num grupo que é muito conturbado e que eu preciso de alguma pessoa que tenha aquela habilidade de relacionamento interpessoal. Vamos dar sequência e ver um pouco mais sobre o que a gente está tratando. Olha lá, então cada uma dessas etapas tem algumas características diferentes. Bom, o que eu faço quando eu estou analisando um currículo? Preciso saber quais serão os critérios que eu vou utilizar para a escolha do currículo, que deve passar para a próxima fase. Que tipo de critério que eu vou usar? Formação? Posso ser faixa etária? Que eu vou usar? Competências A, B e C? Né? É muito melhor fazer uma triagem do currículo olhando as competências, porque ali a gente vai ver se as informações analisadas têm o viés necessário, né? E através dessas informações, quem for a pessoa que vai fazer a seleção já vai conseguir ter uma noção prévia sobre esse profissional e quais são as qualificações mínimas exigidas pela vaga. Ele tem essas qualificações? Ok. Vamos para o próximo passo, que é o passo da entrevista. O que é importante aqui nesse momento? Encontrar na agenda um horário que esteja adequado, tanto para o entrevistador quanto para o candidato, né? A gente precisa fazer, de repente eu estou com dificuldade de buscar alguém no mercado e eu preciso arrumar ainda a questão do tempo para fazer a entrevista e ficar tudo certo, né? O entrevistador tem que sempre se preocupar com o tempo previsto, o tipo de entrevista que ele vai usar, se é diretiva, se ela é mais aberta. Gente, entrevista diretiva, na verdade, são aquelas fechadas, com respostas que dão pouca margem para interpretação. As entrevistas mais abertas, elas acabam ajudando a entender um pouquinho mais sobre o comportamento das pessoas. Que tipo de pergunta eu vou fazer? Na verdade, as perguntas têm que tentar identificar as competências das pessoas, principalmente se ela tem as competências adequadas para ocupar aquela vaga. O local, se o local é reservado, se não vai ter intromissão das pessoas, se o local é arejado, se tem um espaço suficiente para fazer a entrevista, se a pessoa vai se sentir bem, né, se ela não vai se sentir pressionada naquele momento. Lembrando sempre que o espaço deve ser arejado, com uma boa luminosidade e livre de interrupções. É muito importante que o local seja um local acolhedor, para que a pessoa já sinta um pouquinho da cultura daquela empresa. Tudo bem, já selecionamos os nossos candidatos, mas ainda tem muita gente. Vamos passar pelo processo da dinâmica de grupo. Também tem que pensar em que dinâmica que eu vou aplicar, porque dependendo dessa dinâmica, eu vou precisar de um espaço maior ou menor. Então, o ambiente deve ser planejado, com um espaço confortável para todos os presentes. Mais uma coisa, quando eu falo de todos os presentes, eu preciso saber quantas pessoas vão participar e que tipo de dinâmica que eu vou utilizar. Vai imaginando que eu vou usar uma dinâmica no qual eu preciso de espaço para caneta, pincéis, ou mesmo quadro de avisos, ou eu vou precisar de fita adesiva para pregar coisas na parede. Eu preciso saber se aquela parede está preparada para receber essa fita adesiva, senão eu vou descascar a parede da empresa, depois vou receber bronca, né? Se todo mundo tem papel e caneta, se eu tenho suporte, se eu vou precisar de uma prancheta ou se naquele espaço tem uma mesa que as pessoas possam se apoiar e assim sucessivamente. Então, a escolha dos materiais é fundamental, né, para que eu saiba. E eu tenho que ter muito bem estabelecido quanto tempo vai demorar para fazer esse roteiro, né? E qual será o passo a passo para isso? Na conclusão dessa fase, né, é interessante indicar para os candidatos como é que a gente vai continuar e onde nós vamos estar nessa sequência. Bom, conhecemos as principais técnicas de seleção.
Então eu preciso saber fazer uma boa triagem, levando sempre em consideração quais são as competências que eu preciso destacar naquele currículo. Vou folheando os meus currículos, vou vendo, tem a competência, não tem a competência. E vou separando isso. Primeira parte. Segunda, vou numa entrevista, fazer uma seleção com base em entrevistas. Vou questionar esses candidatos para ver se realmente o que eles escreveram naquele currículo é verdade. Então, vou criando todo um roteiro de perguntas para fazer para os candidatos. Uma dica legal, sempre fazer as mesmas perguntas para todos os candidatos, porque isso me dá parâmetro para comparar os currículos. Porque se eu fizer uma linha de perguntas para um e outra para outros, depois no final eu não consigo comparar um com o outro para saber o resultado. Tendo tudo isso em mãos, eu vou para a dinâmica de grupo. Na dinâmica eu vou forçar eles ou colocá-los em uma situação mais próxima de uma realidade e ver como é que eles se comportam, se realmente eles entregam ou não aquela competência. Vamos para a próxima situação, geradora de aprendizagem. Bom, 2 SPs já foram finalizadas. Como você acha que está se saindo? Lembre-se de que para se dar bem é importante seguir as etapas, já que elas facilitam os seus estudos. Vamos revê-las? Primeiro, é necessário estudar a pré-aula para conhecer a teoria e os conceitos da disciplina. Em seguida, leia a SP com atenção para conhecer e interpretar a situação exposta. Feito isso, você deve levantar hipóteses sobre a situação-problema, considerando os recursos disponíveis. E, por fim, você deve aplicar os conceitos estudados com foco em resolver a problematização. Combinado? Então, fique agora com a SP3. Até mais! Agora que você já aprendeu um pouco mais sobre recrutamento e sobre seleção, vamos aprofundar um pouquinho mais esse conhecimento. Quais são as principais vantagens e desvantagens de usar um processo correto? Que tipo de recrutamento e seleção eu vou fazer? Quais são as características dos selecionadores? Será que um selecionador pode impactar na decisão de uma contratação? Se ele for mais agressivo, se ele for mais calmo, que tipo de percepção os nossos candidatos vão ter? Vamos conhecer a SP3, então. Vejam lá. Voltamos ao senhor Rui e ele precisa ter claro que a decisão de escolha entre este ou aquele candidato, além de passar pela avaliação do selecionador, também deve levar em consideração a avaliação e a decisão dos gestores que vão atuar na área e até mesmo sua própria avaliação. O que a situação problema 3 está dizendo? Nós temos 3 pessoas aqui diretamente envolvidas no processo. Nós temos o selecionador, né, que é o profissional da área de gestão de pessoas responsável por fazer todos esses procedimentos que nós vimos na situação problema 2. Temos o gerente de área, que é a pessoa que vai trabalhar com esse novo contratado. E temos ainda o senhor Rui, que é o proprietário da empresa. É na somatória das impressões e das opiniões dessas 3 pessoas que nós vamos ter o novo contratado. Mas, como tratar o resultado da seleção que envolve a tomada de decisão? Que critérios devem ser considerados para escolher o candidato certo? E ainda, que cuidados devem ser tomados neste momento? Bom, são 3 questionamentos bastante fortes, porque escolhido o candidato, o que vamos fazer? Dá uma olhada, pessoal. Então, eu tenho ali recrutamento e seleção, prontos, finalizados, vamos lá. Temos lá o senhor Rui e fala, mas e agora, selecionador? Né? Quem é o candidato mais adequado? Em conjunto com o gestor de área e com o dono da empresa, a gente senta, discute e vai vendo
O gestor de área vai ver qual é o perfil adequado para aqueles candidatos. E dentre eles, o que mais tem um comportamento parecido com a sua equipe. É um processo bastante interessante e que vai ajudar na socialização desse futuro candidato e também no seu processo de aculturamento. Quanto mais ele estiver próximo do olhar e da cultura daquela organização, mais facilmente ele vai se sentir fazendo parte e pertencendo àquela organização. Vamos dar sequência. Bom, olha lá. Então eu estou buscando saber, né, quem é o candidato e já escolhido o que fazer com ele. No quadro a gente vê que o perfil comportamental dos selecionadores, né, o tipo de comportamento que ele tem, exerce sim influência, né, na percepção dos candidatos sobre a empresa. E aquilo que eu disse agora de pouco, se eu sou mais agressivo na hora da minha entrevista, né, eu acabo passando uma imagem de que a empresa também tem esse processo de agressividade. Se eu sou um cara mais cordial na hora de fazer a seleção e as pessoas também sentem essa cordialidade, automaticamente eles vão enxergar a empresa sobre essa mesma perspectiva. Porque a percepção dos candidatos, né, o meu perfil comportamental vai transmitir uma impressão que pode ser tanto positiva quanto negativa daquela organização. E aí a gente tem que tomar cuidado, né, para não cometer algumas armadilhas que acontecem no momento do recrutamento e da seleção. Por exemplo, né, vamos usar o exemplo do selecionador agressivo. Automaticamente ele vai passar uma imagem negativa da empresa. E isso, muito provavelmente, vai diminuir o desejo do candidato pela vaga proposta, né? Além disso, também é necessário bastante, mas bastante mesmo, tanto preparo quanto treino para a realização da função de selecionador, para evitar se deixar levar pela primeira impressão do candidato. O efeito halo diz sobre isso. Às vezes eu tenho uma primeira impressão do candidato e paro de analisar o que ele está acontecendo, né, o seu comportamento. O efeito halo, ele consiste sempre em atribuir a primeira impressão que eu tenho da pessoa, né, e repetir essa primeira impressão sempre, independente do que ele está dando resposta ou não. Numa situação como essa, a gente tem uma tendência em sempre captar as características que vão sempre configurar essa mesma impressão. Por exemplo, se eu estou entrevistando alguém e tenho como primeira impressão que ele é uma pessoa honesta, aí automaticamente eu vou ter sempre uma tendência de que ele é honesto, independente das respostas que ele dê dentro dessa organização. Então a gente precisa sempre ter características positivas dentro dos funcionários, né, para ver de que maneira eu fujo desse efeito halo para ter uma melhor percepção do candidato. Outra coisa que é importante dentro desse processo todo é que um processo bem conduzido sempre vai ter um mapeamento das competências do candidato, sempre. E a gente tem que buscar não projetar no candidato ou fazer julgamentos estereotipados dele que possam interferir nos resultados finais dessa seleção. Porque um processo bem conduzido vai sempre mapear as competências, as habilidades e as atitudes corretas para aquele cargo. E o que a gente precisa pensar é o seguinte, se eu tenho uma tendência a achar a pessoa só honesta ou desonesta, eu posso cair naquela tendência de achar que tudo ele está fazendo vem da minha primeira impressão. E a gente sabe que a primeira impressão acontece num piscar de olhos. E eu faço a primeira impressão, até eu desfazer essa primeira impressão, leva-se um tempo significativo. E às vezes eu não consigo desmembrar ela durante a seleção. Aí eu entrei e cometi o efeito halo, onde eu vou ter a pessoa olhando pela primeira impressão tudo que eu fizer. Tem que tomar cuidado com isso, porque eu posso ser grosseiro ou ainda acabar desmotivando a pessoa para ocupar aquele cargo. E também tem que tomar cuidado com alguns tipos de estereótipos, né? Hoje em dia a gente vê, está muito mais comum pessoas tatuadas dentro da empresa, mas antigamente era muito mal visto. E as pessoas, ao fazer um processo de recrutamento e seleção, costumavam cobrir as suas tatuagens. Então vinha com a camisa até embaixo, fechadinha, para que o selecionador não o vissem.
Nós sabemos hoje que religião, cor, raça, credo não são modelos para criar estereótipos e preconceitos dentro da organização. Lembrando sempre que diferente não é errado, é só diferente. Então temos que tomar cuidado, ter a mente aberta e deixar que o processo flua naturalmente, para que a gente entenda e consiga realmente dar o start para o melhor candidato para a vaga. Vamos continuar? Veja lá. Bom, para tornar a contratação, então, um processo mais produtivo, é importante considerar também outros fatores relacionados ao processo de decisão da escolha do candidato. Então, nós vamos fazer aqui 4 pontos e todos eles vão ser de grande importância, né, na hora de escolher o profissional a ser contratado. Primeiro, analisar todas as respostas oferecidas pelo candidato, né, na entrevista e na dinâmica de grupo. Mais uma vez, a proposta aqui é que o selecionador não se deixe levar pelas aparências, né, ele não seja influenciado pelas aparências, mas que baseie sempre as suas decisões nos fatos que ele observou. Bom, 2. Pressa ao se contratar pela necessidade de contar com um profissional em curto prazo pode representar um problema. E a gente sabe que quando a empresa está precisando de um novo funcionário, ela precisa para ontem. Neste modelo, né, eu preciso pensar necessariamente que é um processo que exige bastante cuidado ao ser executado e, caso aconteça o contrário ou seja rápido, muitas informações vão acabar passando desapercebidas e podem levar a um engano na contratação da pessoa mais adequada. Devo contratar o problema de se contratar baseando-se apenas em indicações pode trazer vários transtornos, pois o candidato pode apresentar baixa qualificação para o cargo. E não se trata de não considerar a indicação, a gente precisa, até porque é uma técnica bastante utilizada, mas aplicar os procedimentos de seleção como em qualquer outro candidato. Não é porque veio indicado pelo melhor funcionário da empresa que eu não vou utilizar as técnicas que nós discutimos ao longo da aula de hoje. E por fim, contratar pelo impulso ou baseado em qualidades pessoais apenas pode levar a uma incapacidade de adaptação e de frustração na contratação. Então eu preciso pensar necessariamente em cada etapa e estudar essa etapa a fundo para que eu entenda que cada partinha do processo que nós estudamos é importante. É importante ter calma, é importante rever todos os processos, analisar cada resposta, para que eu tenha certeza de que eu estou mandando para a empresa um candidato adequado a atuar naquela vaga. Vamos dar sequência. Bom, como é que a gente resolve, então, essa situação problema? Como é que eu vou fazer para contratar, então, e quem é o mais adequado? O que eu vou fazer, qual é que eu vou fazer para descobrir realmente quem foi? Até aqui, né, você já ampliou seus conhecimentos com as informações que foram passadas por mim e que vão ajudar você na decisão da escolha do candidato que mais se aproxima do perfil desejado pela empresa. Então, eu te dei condições de munir já, né, o processo de seleção. Passado por isso, eu queria fazer uma pergunta para você. O que eu faço com os candidatos que não foram aprovados? Se eu vou escolher um em detrimento de 30, 40 que participaram de um processo, o ideal é que a gente deixe esse banco de currículos guardados, porque muito provavelmente eles são pessoas boas, mas que não têm o perfil determinado para essa vaga. Já aconteceu comigo de uma vez, eu fazendo um processo de seleção e eu consegui um candidato para uma outra vaga que a empresa tinha aberta e não para aquela que estava buscando. Então a gente tem que tomar bastante cuidado do que fazer com esse processo. Então olha lá, os resultados da seleção realizada com sucesso trazem outras vantagens econômicas, além de incrementar a produtividade por meio de adequação do colaborador ao cargo
e consequente satisfação da empresa, o que vai gerar melhora no potencial intelectual da empresa, né, com a escolha sistemática do melhor candidato. E aí eu vou falar sempre assim para você, ó, de novo, do candidato mais adequado, daquele que mais tem o perfil para ocupar aquela vaga. Isso automaticamente vai apresentar maior rendimento no trabalho. E é isso que a gente busca num processo de recrutamento e seleção. Outra coisa importante, rapidez em se adequar e ajustar às novas funções. Quanto mais aquela pessoa tem as competências e habilidades já desenvolvidas, mais facilmente ele vai se ajustar à nova realidade dentro da empresa ou à nova realidade dentro daquele cargo que ele está ocupando, caso ele venha de um recrutamento interno. Outra coisa que vai acontecer é que a estabilidade no trabalho e a redução da rotação de pessoal ou turnover. A estabilidade aqui bem relativa, vamos deixar claro, no sentido de que as pessoas vão se sentir mais motivadas e elas vão perceber que se elas fizerem o trabalho delas bem feitos, elas vão continuar trabalhando na empresa e crescendo junto com essa empresa. Automaticamente isso diminui com certeza a redução, também conhecido como turnover, né? E isso também vai melhorar as relações interpessoais no ambiente corporativo. Bom, finalizamos a terceira situação, problema, e vamos dar sequência para a nossa aula, para assistir o vídeo participando em aula. Quando você faz uso de todo o material didático, você passa a conhecer as teorias e os conceitos da disciplina de forma mais completa. Só assim as SPs que servem de exercícios práticos que te preparam para o mercado de trabalho terão efeito na sua carreira. Ou seja, seguindo as etapas, você está adquirindo experiência profissional antes mesmo de terminar o seu curso. E se durante a sua leitura algum ponto de interrogação surgir, não se preocupe. Envie sua dúvida no fórum, ok? Fique agora com a SP4. Boa sorte! Na SP4, nós vamos ver uma nova situação dentro do Departamento de Gestão de Pessoas. Já recrutamos, já selecionamos, conseguimos contratar a pessoa ideal para aquela vaga, está todo mundo feliz, a empresa está satisfeita, mas também tem uma parte chamada processo de desligamento. Então, para entender um pouquinho mais como funciona esse processo de desligamento e quais as vantagens de se trabalhar nesse modelo, nós vamos discutir um pouco sobre o assunto. Algumas empresas têm por hábito fazer toda uma entrevista de desligamento, que pode ou não acontecer no dia do desligamento. Nós vamos ver que algumas técnicas são mais favoráveis e outras são menos favoráveis no processo de desligamento. É importante para o departamento de RH entender por que aquela pessoa se desligou. Se ela foi desligada pelo gestor, né, nós já teremos uma conversa prévia com o gestor e vamos entender quais foram os modelos. É importante também ouvir o outro lado da moeda, né? O que aquele funcionário tem a dizer sobre a empresa, como ele se sentiu durante o tempo que ele trabalhou ali, se ele se sentiu acolhido ou não, que práticas ele consideraria ou não dentro da empresa, né? E se ele também pediu as contas, né? Ele se desligou da empresa, quais foram as razões que levaram ele a fazer isso? Todas essas informações vão ajudar o RH a preparar uma empresa mais sólida para a concorrência no mercado. E isso necessariamente é um processo enriquecedor da área de gestão de pessoas. Vamos à sequência. Bom, então vamos lá. Uma das dificuldades, né, que as empresas enfrentam na gestão de pessoas é sempre compreender, né, o que causa tanta rotação de pessoal dentro da empresa. E aí eu falo para você, né, que além de influenciar toda a moral da equipe, né, e a percepção do nosso cliente que está lá fora, né, e isso às vezes vem de uma forma negativa, a rotatividade ainda vai acarretar alguns custos que são muito altos para dentro de uma organização. Como é que a gente faz para diminuir um pouquinho esses custos? Está aqui, ó, né, uma ferramenta para ser utilizada no entendimento das causas
de rotatividade das pessoas é a entrevista de desligamento. Né? Dentre eles está avaliar a satisfação e a opinião profissional das pessoas que estão sendo desligadas quanto a processos e práticas gerais adotadas pela empresa, como as pessoas se sentiram em relação a esses processos, se foram importantes ou não, como se deu a conduta da liderança enquanto esse colaborador estava prestando serviço dentro da organização, como foi para ele trabalhar em equipe, né? Como é que era ali a equipe de trabalho, né? Ele se sentia fazendo ou não parte dessa equipe, e mesmo quais foram as condições ofertadas pela empresa, né, no ambiente de trabalho. Além disso, a gente ainda pode avaliar se as políticas da organização precisam ser corrigidas a partir das respostas desse funcionário, se elas precisam ser aperfeiçoadas ou até mesmo, né, se elas podem continuar sendo mantidas. Outro aspecto que eu considero relevante é que trata de colher alguns indicadores de qual imagem do ex-colaborador vai levar da organização e que, de alguma forma, vai para o mercado de trabalho. Então, a entrevista de desligamento é uma fonte de conhecimento. Esse tipo vai sempre trazer organizações valiosas para a empresa, principalmente de que tipo de informação esse ex-colaborador está levando para o mercado de trabalho. Sugestão que é dada pelos autores sobre o tema é que essa entrevista de desligamento seja feita num lugar neutro, de preferência num lugar isolado, onde as pessoas não vão ser interrompidas na hora de fazer. Se ele foi demitido, né, e foi demitido pelo gestor imediato dele, é interessante que esse gestor não participe desse processo, porque ele pode inibir aquele funcionário de dizer o que ele realmente sente ou pensa sobre o assunto. Outra dica importante também é que no momento do desligamento, na hora que ele recebe a notícia, muitas emoções acontecem naquele instante. Então, o mais adequado é que a entrevista de desligamento ocorra alguns dias depois, para que a pessoa tenha tempo de organizar suas ideias, colocar a sua casa em ordem, né, absorver melhor o que aconteceu e ser mais criteriosa na hora de responder. Porque lembrando sempre que a ideia é ver quais práticas funcionam e quais não funcionam dentro dessa organização. E ver também o que a gente precisa melhorar ou manter dentro desse procedimento. Uma boa dica para você que quer aprender um pouquinho mais sobre isso é o filme Sem Escalas, no qual o ator George Clooney vai passando e fazendo entrevistas de desligamento ao longo das pessoas. Ao longo do filme ele vai dando várias dicas de como ou não fazer o processo. E isso ajuda a gente a entender um pouquinho mais também sobre esse assunto. Vamos dar sequência. Então vamos problematizar a situação 4. Veja bem, é sempre importante, né, ter um roteiro de perguntas que podem ser formuladas no momento da entrevista de desligamento. Então, se eu estou pensando em fazer uma entrevista, eu tenho que pensar em qual pergunta que eu vou fazer. A maioria delas estão aqui, ó. Né? Então, quais foram as razões do desligamento ou do que levou a solicitar a demissão? Qual a sua impressão da gestão geral da organização? Né? Essas são algumas sugestões de perguntas que são bastante abrangentes, mas que podem ser formuladas e que não, necessariamente não vão esgotar o tema. Cada situação aqui apresentada, né, tem uma especificidade própria. E aí a gente vai analisar também quais são as especificidades da organização. E aí vai caber ao entrevistador ter o bom senso, ter responsabilidade e, principalmente, ter sensibilidade para conduzir esse processo de forma mais proveitosa possível. Né? Outra questão a ser observada aqui é como foi o relacionamento com a liderança imediata. Né? Faltou alguma coisa? O que deu certo? Também posso perguntar para o meu ex-colaborador como que ele se sentiu em relação ao trabalho em equipe quando ele fazia isso. Né? Então, questões a serem observadas, né, na entrevista de desligamento que deve ser realizada com todos os funcionários que saem da organização.
independente deles pedirem demissão ou terem sido demitidos. Uma dica legal, no caso da solicitação do próprio funcionário, é importante sempre conhecer as razões, como a carreira dele, quais desafios que ele encontrou, se ele está indo embora por conta de remuneração, por estilo de gestão, se ele não se adaptou à cultura ou ao clima daquela empresa, né? E aí eu posso perguntar para ele como você avalia o clima da empresa aqui durante o tempo que você trabalhou. Quando ele é demitido, em uma oportunidade mais tranquila, né? Porque geralmente quando a pessoa é demitida a gente faz a entrevista de desligamento no momento posterior, né? A gente tenta buscar sempre esperar passar a tensão da situação e pontuar o que acarretou aquela demissão. E aí a gente pode ali perguntar, né? A opinião sobre os programas de segurança da empresa, né? Como avaliar o programa de qualidade total da empresa, ou se voltaria a trabalhar conosco, ou por quê. Outra coisa que a gente pode perguntar também e que vai me dizer se ele está ou não satisfeito com os processos da organização você indicaria a empresa para algum da sua família ou amigo trabalhar? É um bom termômetro para saber se ele sai com uma boa ou uma má impressão da organização. E se ele sai com uma má impressão, muito provavelmente ele vai colocar essa impressão negativa no mercado de trabalho. E a empresa perde como imagem corporativa nesse momento. Vamos ver no próximo slide um pouquinho mais sobre o processo de desligamento. Olha, lá no livro a gente tem todo um formulário de entrevista de desligamento. Eu recortei uma parte aqui, né, só para exemplificar. E trouxe para vocês. O que é importante destacar, gente? Que a entrevista de desligamento deve ser sempre realizada por um representante da empresa, né? Esse representante tem que ser visto pelo demitido, né, como confiável ou uma pessoa que seja, no mínimo, amigável. Mas essa pessoa tem que ser firme e não ficar se penalizando pelo outro, porque essa atitude não vai ajudar nem a empresa, né, nem a pessoa que foi desligada. Quais são os outros cuidados que a gente deve tomar? Né? Procure sempre liberar a atenção do local com uma conversa preliminar, um quebra-gelo. Né? Lembre sempre que o respeito é fundamental. Né? E na entrevista de desligamento, a gente precisa tomar muito cuidado com o que falar com aquela pessoa. Ela ainda pode estar magoada com a organização. Né? Então, eu preciso analisar passo a passo do que fazer. Então, o tempo do entrevistador deve ser somente o necessário. A entrevista, a princípio, pode ser realizada dentro da empresa, mas nunca com o gestor imediato, para manter uma certa neutralidade, já que o gestor é parte ativa desse processo. Vamos lembrar também que esse gestor também vai ser ouvido em um outro momento. De forma diferente da entrevista de emprego, em que não há nenhum inconveniente em anotar o que o candidato fala, na hora do desligamento não é recomendado fazer anotações. A gente pode passar uma posição ameaçadora para esse candidato. E no fim você pode apresentar para ele esse formulário, ele vai preencher os dados, né? De repente, isso aqui já pode vir preenchido pela organização. Aí aqui o motivo de desligamento, também a gente já vai anotar. E qual foi o motivo de desligamento? Então eu vou trazendo, gente, por exemplo, foi pedido de demissão e ele fez porque tinha adentrado a uma faculdade, a empresa não tinha um outro horário de trabalho e ele resolveu se desligar para dar sequência nos seus estudos. Uma outra situação, por exemplo, é que ele foi demitido por justa causa, né? E aconteceu porque ele descumpriu as normas ou o código de ética da empresa e automaticamente ele acabou sendo desligado dentro da organização. Então, qual é o principal ponto a ser considerado no momento de desligamento? Eu preciso entender necessariamente quais fatores estavam relacionados com esse modelo.
Sempre lembrando que é uma situação um pouco mais constrangedora, então a pessoa que vai estar fazendo a entrevista de desligamento tem que buscar ser o mais neutro possível, né? Evitar fazer caras e bocas que vão dar conotação de severidade ou mesmo, né, de penalidade, porque isso não vai ajudar em situação nenhuma. E às vezes vai criar até um pouquinho mais de intriga com aquele funcionário. Então vamos tentar criar um ambiente neutro, cordial, mas franco, no qual a gente vai descobrir o que aquela pessoa realmente pensa da organização, até porque a gente tem o que aprender com esse colaborador que está se desligando. E nesse momento eu utilizo de todo o meu conhecimento para melhorar as práticas de gestão de pessoas dentro dessa organização. Então vamos dar sequência para os nossos estudos. Eu convido você para ver o último vídeo. Bom, chegamos ao final da nossa aula. E depois de concluir todas as SPs, é hora de você refletir sobre tudo que aprendeu com os desafios. Vamos lá? Primeiro, ficou claro que o conhecimento vem ao fazer uso do material didático disponível no ambiente virtual do aluno. Isso inclui fazer a pré-aula, assistir aos vídeos, ler os textos e acessar as web-aulas. E depois de compreender os conceitos da disciplina, você aprendeu como aplicar os fundamentos aprendidos em situações similares às da realidade do mercado de trabalho. Tudo isso faz de você um aluno proativo e mais capacitado para exercer a sua profissão, o que te coloca passos à frente na hora de ter sucesso profissional. Mas não acabou, você ainda tem a sua pós-aula para acessar, não vai esquecer, hein? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Respeite todas as etapas, ok? Bons estudos! Tchau! Vamos seguir as dicas do nosso amigo aí do vídeo, né? Vamos participar das aulas. Tendo perguntas, vamos lá, escreva no fórum para a gente participar, tirar as suas dúvidas. E vamos pensar agora num novo modelo, né? A gente aprendeu a importância do processo de recrutamento e de seleção. Aprendemos também que o processo de recrutamento é um processo de atração e o processo de seleção um processo de escolha. Aprendemos que tanto um quanto o outro são processos fundamentais e que normalmente são, apesar de serem apresentados em conjunto, são temas completamente distintos. Recrutar é atrair o melhor candidato para a vaga. Como é que ela pode acontecer? Por meio do recrutamento interno, por meio de um recrutamento externo, ou ainda na soma desses dois, usando um recrutamento misto. Temos as principais técnicas de fazer de recrutamento. Interno, eu tenho que avisar as pessoas que estão ali dentro de que tem uma vaga disponível. Posso fazer anúncios, então, em quadros de avisos, posso passar pelo e-mail da instituição, posso utilizar o WhatsApp de grupo de trabalho e assim sucessivamente. Se eu vou fazer um recrutamento externo, eu vou ter que usar de outras técnicas que vão encarecer um pouquinho o processo, como anúncios em jornais, em revistas, contratar consultorias, né, analisar currículos que são enviados espontaneamente de pessoas de fora e ver qual técnica é mais adequada. Vou contratar um diretor de recursos humanos, qual é a melhor revista da área, né, vou pôr um anúncio lá, recrutando gente importante. Então, eu vou, dependendo da área, eu posso usar uma técnica ou um recurso diferente. Aprendemos também que no processo de entrevista de desligamento, é um processo fundamental para conhecer um pouquinho mais sobre o que a empresa faz de correto e o que ela precisa fazer para melhorar dentro desses processos. Lembrando sempre que a impressão que aquele ex-colaborador tem da empresa vai influenciar a sua imagem dentro do mercado. E para fechar com chave de ouro, eu vou apresentar para vocês um programa de seleção da Whirlpool. Vamos dar uma olhadinha no quadro para eu descrever o que aconteceu com a empresa. A Whirlpool inova na etapa de final da seleção de trainees. Bom, muito provavelmente ela fez todo o processo de recrutamento, né? Ela fez um processo de seleção e chegou no final, ela vai trabalhar de uma maneira inovadora para falar para os candidatos que foram aprovados quem são eles.
Me acompanhe no texto. Essa é uma matéria que foi exibida na exame.com, né? E se vocês colocarem lá, o Whirlpool inova na etapa final da seleção de trainees, vocês vão ver o vídeo que conta a história desse caso que eu estou trazendo para você. Responsável por um dos programas de trainee mais concorridos do mercado brasileiro, a Whirlpool preparou uma surpresa na hora de comunicar aos 12 finalistas que eles estavam aprovados na seleção em que disputaram com mais de 15 mil candidatos. Dá uma olhada se é concorrido ou não esse processo. Convocados para a etapa final, depois de passar por 4 fases do processo seletivo. Bom, então devem ter passado pela triagem de currículos, devem ter passado pela entrevista, devem ter passado pela dinâmica de grupo, devem ter passado por um processo também de entrevista com o gestor, né? De repente até com um dos diretores da empresa. Então eles estavam indo para o 4º e último fase do processo seletivo. O destino era uma atividade dinâmica de grupo no Escape 60, onde o jogo é tentar escapar em um grupo de uma aula. Então a proposta era uma dinâmica de grupo chamada Escape 60, que tem como principal objetivo fazer com que as pessoas que estão dentro de uma sala tentem escapar de dentro dessa sala de aula. Bom, então eles vão passando por todo esse processo e a gente percebe que depois, né, que eles conseguem sair, eles vão ser recebidos por executivos da Whirlpool que os instruíram a assistir um vídeo com novas orientações. E mais uma vez, eles foram surpreendidos. Pais, mães e companheiros de vida começaram a destacar os pontos fortes de cada um deles, explicando por que deveriam ser aprovados. No final do vídeo, todos os familiares deram a tão esperada notícia. Todos ali já estavam aprovados. E a emoção foi geral. Se você tiver a oportunidade de ver esse vídeo, assista. A Whirlpool, inova no processo e faz assim, ó. Ele pega os 12 candidatos, colocam dentro de uma van e falam para eles, vão para a última parte do processo seletivo, é a última etapa. Eles chegam num lugar onde eles são trancados numa sala e o objetivo dessa sala é que eles consigam fugir. Quando eles saem, eles são recebidos já com comemoração, saem bastante entusiasmados, saem vibrando. E aí eles são convidados para ir para uma outra sala. Lá, eles são colocados todos de pé e tem um monitor com um vídeo grande na frente, onde cada um dos familiares, pai, mãe ou companheiros de vida, acaba dando um depoimento sobre eles. Lá eles falam do tanto que a pessoa é dedicada, do tanto que ela é comprometida com o trabalho, e vai falando quais são as principais competências de cada um daquelas pessoas que está participando daquele processo seletivo. E aos poucos, eles vão filmando a emoção de cada um que está recebendo aquele vídeo, né? E aí você vai perceber aos poucos as pessoas se debulhando em lágrimas e vai vendo a importância do valor família para aquela organização. No final, aparece um grande vídeo com vários quadradinhos, com todos os familiares, né, ou pessoas envolvidas naquele processo, dando a notícia que eles tinham sido contratados. A Whirlpool, mais uma vez, inova dentro do processo de recrutamento e seleção e devolve isso de uma maneira bastante interessante. Então, a gente pode inovar dentro dos processos. Então, tem várias maneiras diferentes de se conduzir um processo de recrutamento e seleção. Hoje aqui nós vimos as principais dela e o que é importante fazer ou não dentro de um processo de seleção para que tudo ocorra da melhor maneira possível. Após esse nosso encontro, você está mais preparado para buscar informações e trazer a melhor pessoa para trabalhar dentro para a sua organização. A pessoa certa para o lugar certo. A mais adequada para atuar na sua organização. Dentro desse processo todo, a gente viu então técnicas de recrutamento, técnicas de seleção e as técnicas de desligamento. A importância de se fazer um bom processo de recrutamento, a importância de fazer também um bom processo de seleção e o que envolve uma entrevista de desligamento. Espero que você tenha
gostado bastante do nosso encontro, que você tenha aprendido bastante com essa aula. Maiores dúvidas, entre no fórum, participe, mande as suas perguntas, e é nessa discussão que a gente vai aumentando e melhorando o nosso conhecimento. Leiam o livro, né? As questões da nossa avaliação foram baseadas nesse livro, e com esse tempo a gente vai aprendendo cada vez mais sobre os processos de gestão de pessoas. Espero que você tenha gostado. Nós vamos passar o vídeo de encerramento e nós dois nos encontramos numa próxima vez. Chegamos ao final de mais uma unidade da disciplina de Gestão de Pessoas. Mas antes de terminar, vamos retomar um pouco daquilo que vimos e que colocamos em prática. Nessa segunda unidade, nós aprendemos sobre o processo de recrutamento e seleção. Conhecemos a importância de planejar esse processo e conhecer as fontes possíveis de recrutamento de pessoal. Vimos que as fontes podem ser recomendação ou indicação de empregados ou ex-empregados, anúncios em jornais ou revistas, sites corporativos ou de empregos, entre muitas outras opções. E foram esses conhecimentos que tivemos que aplicar na SP1. Tivemos que orientar o Sr. Rui na contratação de mais colaboradores, ajudando a buscar as pessoas certas para o que ele precisa. Estruturamos a etapa do recrutamento e, para isso, aplicamos o conhecimento sobre as fontes de recrutamento de pessoal. Depois, nós conhecemos também as fases da etapa de seleção. Vimos quais os principais aspectos do currículo e aprendemos quais são e como usar as diferentes técnicas de entrevistas, inclusive a dinâmica de grupo. Esses conhecimentos nós aplicamos na SP2. Tivemos que orientar a análise dos currículos recebidos e selecionar os candidatos para a próxima etapa. Ajudamos o Sr. Rui a entender quais seriam as próximas etapas e quais as técnicas de entrevista utilizar. Indicamos o que deve ser levado em conta para elaborar uma dinâmica de grupo. Nosso próximo passo foi entender melhor a fase da escolha. Conhecemos os diversos critérios que têm que ser levados em conta na hora de escolher os candidatos certos. Além disso, conhecemos todos os membros da empresa que participam dessa etapa. A SP3 nos apresentou uma situação na qual tivemos que aplicar esses conhecimentos e ajudar o Sr. Rui a definir critérios para escolher os seus novos funcionários. Nós orientamos quanto aos cuidados que devem ser tomados e o que fazer depois de escolher o candidato. Em seguida, conhecemos a entrevista de desligamento e descobrimos seus objetivos. Entendemos na prática como ela funciona e como pode ser uma vantagem competitiva para a empresa que a adota. Tivemos que aplicar esse conhecimento na SP4 para ajudar o Sr. Rui a estruturar uma entrevista de desligamento que levasse em consideração as especificidades da sua empresa. Ajudamos a definir em que momento deve ocorrer a reunião, como obter as informações do ex-colaborador e quais instrumentos podem ser utilizados para registrar as informações obtidas. E agora, depois de aplicar todos os nossos conhecimentos no caso da empresa do Sr. Rui, você conseguiria pensar em outras situações possíveis de se aplicar tudo o que vimos nessa unidade? Pense, por exemplo, numa empresa que quer contratar um profissional com habilidade em solucionar problemas, persuadir, processar escolhas e entrar em consenso. A empresa pede que seja indicada uma dinâmica de grupo para conhecer essas características, valores e crenças dos candidatos. Qual dinâmica melhor atende a essas necessidades? Pense em como seria essa dinâmica de grupo e como ela funcionaria. Você dividiria os candidatos em grupo? Que tipo de atividades passaria a eles? Pensar nessas situações pode ser bem interessante para diversificar a aplicação do seu conhecimento. Além disso, eu tenho algumas dicas de vídeos e leitura para você. Esse é o documento disponível no site da Endeavor Brasil chamado Recrutar é um Talento. Mostra no próprio título a complexidade de se realizar um bom processo de recrutamento. Já esse vídeo chamado É Preciso Inovar em Recrutamento e Seleção mostra uma entrevista muito boa com César Tegon, presidente da eLancers, portal de e-recruitment com 15 anos de atuação no Brasil. Por fim, um livro muito importante é Recrutamento e Seleção, Como Fazer uma Entrevista, de Ana Lu Lunelli. Se você se interessa pelo tema, é muito importante que leia essa obra. E a nossa unidade 2 termina aqui. Para lembrar e fixar o que nós estamos aprendendo, não deixe de consultar sempre o livro didático durante os seus estudos. E não deixe de fazer as pré-aulas e pós-aulas de todas as sessões.
bons estudos e até a próxima!